Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Chegamos à nossa aula de número 24 e continuamos falando sobre o limite fundamental exponencial. Hoje a gente faz mais alguns exercícios sobre esse limite. Eu sempre recomendo que vocês acessem a nossa playlist de Cálculo 1 para que vocês possam assistir todas as nossas aulas na ordem em que foram postadas, ok? E também que se inscrevam em nosso canal caso ainda não sejam inscritos. Muito bem, galera. Então a gente vai continuar fazendo a lista de exercícios sobre o limite fundamental exponencial. Na aula de número 23, a gente já fez esses 3 exercícios aqui. Hoje, que é a aula de número 24, a gente vai resolver mais esses 3 exercícios aqui, beleza? Então vamos começar a resolver o primeiro exercício de hoje. Eu vou colocar aqui para a gente lembrar o limite fundamental exponencial, que é x tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x é igual ao número de Euler. Veja que essa estrutura aqui ela se parece um pouco, né? Mas ela não é igual ao limite fundamental exponencial. Eu vou ter que dar um jeito de manipular essa expressão até cair nesse limite aqui. Bom, o que a gente pode fazer? Eu posso dizer o seguinte, ó, x eu sei que é igual a x dividido por 1. Porque quando tem o 1 aqui embaixo, a gente omite, né? Mas a gente sabe que tem esse 1 aqui no denominador. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui só para ter mais espaço. É a mesma coisa, ó, x dividido por 1. E vou multiplicar em cima da fração, né, no numerador, por 1 sobre x. E vou multiplicar embaixo da fração também por 1 sobre x. Aí a gente fica com o quê? A gente fica aqui em cima, eu vou cortar esse x com esse x. Eu vou ter 1 aqui, dividido por 1 vezes 1 sobre x é o próprio 1 sobre x. Então eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever esse limite aqui, né, usando o resultado que a gente acabou de encontrar. Então vai ficar 1 mais, no lugar de x, eu vou colocar esse resultado aqui. Então vai ficar 1 dividido por 1 sobre x, tudo isso elevado a 1 sobre x. Veja que agora essa estrutura se parece bastante com o limite fundamental exponencial, porque esse cara aqui vai para mais infinito, esse cara aqui vai para mais infinito, assim como aqui, né? Esse cara vai para mais infinito, esse aqui também vai para mais infinito, e o resultado é E. Pela conclusão informal que a gente fez na última aula, a gente já poderia afirmar que o resultado dessa conta é E, é o número de Euler. Mas a gente pode melhorar isso, a gente pode fazer uma mudança de variável para a gente ficar mais seguro quanto a essa conclusão. Bom, e como é que a gente queria que essa expressão fosse? Eu queria que aqui houvesse um t, aqui houvesse um t, e aqui também houvesse um t, e esse t aqui, ao invés de ir para o zero, ele fosse para o mais infinito. Aí eu poderia afirmar que esse resultado é E. Então eu quero que 1 sobre x seja t, né? Então eu vou dizer isso, t é igual a 1 sobre x. E note o seguinte, que quando x tende a zero, é um zero positivo, né, por assim dizer, porque ele está tendendo pela direita, esse resultado todo aqui tende a mais infinito. Então é isso que eu vou escrever. Quando x tende a zero pela direita, o t tende a mais infinito. Então, a partir dessa observação aqui, a gente pode reescrever esse limite. No lugar de 1 sobre x, eu vou colocar t. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre t elevado a t. E pela argumentação que a gente fez aqui, eu posso dizer que o t vai para mais infinito, porque quando x vai para zero pela direita, o t vai para mais infinito. Esse resultado aqui eu sei quanto dá. Esse resultado é o número de Euler, porque a gente está diante do limite fundamental exponencial, ok? Muito bem, vamos fazer esse segundo exercício aqui. De novo, vou colocar aqui embaixo o limite fundamental exponencial para a gente usar como uma cola. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre x elevado a x, tudo isso é igual a E. Veja que aqui esse cara vai para mais infinito e esse cara vai para mais infinito. Eu estou com uma estrutura bem semelhante ao limite fundamental exponencial. A diferença é que aqui aparece esse 2. Esse 2 aqui está me atrapalhando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso reescrever isso, né? Então, vai ficar o limite com x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que está elevado, por sua vez, ao quadrado. Essa é uma propriedade importante de potência, né?
que quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que esse x vai multiplicar esse 2 aqui. E aí a gente volta nesse 2x aqui. Por que é interessante escrever assim? Porque esse limite aqui eu conheço, esse limite é o limite fundamental exponencial, veja aqui embaixo, tá certo? Eu sei que isso aqui vale e, só que eu tenho esse 2 aqui. Então o resultado disso vai ser o e elevado a esse 2 aqui. Então vai ficar e elevado ao quadrado, tá bom? Bom, então a gente poderia resolver desse primeiro modo, ou a gente poderia manipular a expressão de outro modo. Ficaria assim, ó, limite com x tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes 1 mais 1 sobre x elevado a x. Bom, aqui você pode usar a propriedade, né? É a multiplicação de potências de mesma base. Aí você soma os expoentes, você vai ver que você vai voltar nesse 2x aqui. Então aqui eu estou diante do limite fundamental exponencial, vale e aqui também vale e. A gente chegaria do mesmo modo a e elevado ao quadrado. Bom, então para finalizar a aula de hoje, vamos fazer mais esse exercício aqui. Eu vou de novo reescrever aqui o limite fundamental exponencial, limite com x tendendo a mais infinito, 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x é igual a e. Muito bem, veja que essa estrutura aqui é bastante parecida com o limite fundamental exponencial. A única diferença é que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. O que eu queria? Eu queria que aqui eu tivesse uma estrutura assim, ó. Aqui fosse 1 dividido por t, aqui eu tivesse um t e esse t estivesse indo para mais infinito. Então eu vou tentar fazer essa substituição para ver se dá certo. Aqui eu queria que tivesse 1 sobre t, não é isso? Então é isso que eu vou dizer. 1 sobre t é igual a 2 sobre x. Isso implica que o x é igual a 2t. Perceba o seguinte, que quando x vai para o mais infinito, o t também vai para o mais infinito. Por quê? Porque o x está indo para o infinito. A única maneira de x ir para o infinito é se o t ir para o infinito também, porque o 2 é um número pequeno, né? O único modo disso ir para o infinito é se isso aqui também for para o infinito. Então, a partir dessa mudança de variável, a gente vai reescrever o limite. A gente vai ficar com t indo para o mais infinito, 1 mais, no lugar de 2 sobre x, eu vou colocar 1 sobre t. Então, vai ficar 1 dividido por t elevado a x. Só que x é quanto? X é igual a 2t. Então, isso vai ficar elevado a 2t. Note que ainda não estamos no limite fundamental exponencial, né, porque eu tenho esse 2 me atrapalhando aqui. Veja que esse é exatamente o exercício que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai usar a mesma ideia aqui. Vou escrever aqui 1 mais 1 sobre t elevado a t elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a e elevado ao quadrado. Porque quando t vai para infinito, isso aqui vai a e. E aí tem esse 2 aqui, a gente coloca e elevado ao quadrado, tá bom? Então, beleza, galera. Essa foi a nossa aula de número 24. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.